Se você quer saber a nossa experiência na sala de parto, fique aqui com a gente, não saia daí. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna... E aí, pessoal, tudo bem Oi. com vocês? Eu espero que sim. Olha quem está aqui para gravar mais um vídeo com vocês. Chapolin Colorado. Ele mesmo. Gente, ele veio aqui gravar um vídeo com vocês que vocês pediram lá no Insta sobre o relato de como foi a nossa experiência na sala de parto. É isso que vocês querem, né? Mas antes de qualquer coisa, não deixe de se inscrever no canal, de dar o seu like, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo para que todo mundo possa ver a nossa experiência maravilhosa. É agora que eu desmaio já? Gente, vamos lá. Vou contar um pouquinho antes da sala de parto, ocorreu o quê? Minha gestação, graças a Deus, eu fiquei muito bem na minha gestação, eu só tive pressão alta, então desde o começo da gestação eu tive que tomar medicamentos para pressão e tal. Então eu sempre tive muito cuidado, desde o primeiro dia que eu soube que eu estava grávida. Desde então, nós tomamos muito cuidado na nossa alimentação. Eu tirei todo o sal da comida, né, nega? Misericórdia. Eu tirei todo o sal da comida. Todo mais um pouco, assim. Só todo mais um pouco. Ele queria comer na casa de todo mundo, menos em casa, entendeu? Porque a gente teve que tirar tudo mesmo. Tirar tempero, tirar sazon, tirar refrigerante, a gente tirava tudo. Então a gente tinha esse cuidado por causa da pressão alta. A gestação foi 1, 2, 3, chegou nos 9 meses, chegou nas 38 semanas. E no finalzinho da gestação, eu comecei a notar que minha barriga, ao invés dela crescer mais, ela começou a ficar tipo... Parece que ela começou a diminuir, pouquinho em pouquinho. Quem é mulher e conhece o corpo de medida a medida sabe do que eu tô falando. E eu comecei a ver que ela começou a diminuir de pouquinho em pouquinho. Aí eu falava pra ele, eu falava pra minha mãe, pra minha família, eles achavam que era coisa da minha cabeça, que não, nada a ver, é normal, a barriga tá baixando e tal. E eu falava assim, não é, porque quando eu vou no banheiro, quando eu vou fazer xixi, eu noto que tem alguma coisa diferente, não tá normal e tal. Aí eles sempre falavam que era coisa da minha cabeça. Até então que o Isaac falou assim, se você quer tirar sua dúvida, vai lá, faz um ultrassom, marca um ultrassom, faz um ultrassom e vê se tá tudo ok. Desse jeito foi. A gente foi, marcou o ultrassom, na mesma semana, né, nego? Uhum. A gente marcou o ultrassom e ele não pôde ir porque ele estava trabalhando, a minha irmã foi comigo e eu decidi ficar quieta. Eu não fui falando já o porquê eu estava indo fazer o ultrassom. Aí é o doutor, né, que fala? Não foi, doutor? Não, nego, eu paguei, quando eu paguei, não foi... Aí a gente foi lá na clínica, foi doutor, né, gente? Acho que tem um nome próprio pra quem faz o ultrassom, mas aí ele foi e começou a passar o aparelhinho na minha barriga, e ele olhava e passava de um lado e passava de outro e ficava olhando. Minha irmã só tentando olhar ali pra ver com quem ele era mais parecido, comigo, claro. Com que o Caio era mais parecido. Há sérias controvérsias em relação a isso. Aí acontece o quê? Que ele olhou pra mim e falou assim, mãe, você tá sentindo algum líquido escorrer? Alguma coisa do tipo? Eu não tinha sentido esse líquido escorrer, mas quando eu ia fazer xixi, eu tinha notado que tava alguma coisa diferente. Mais grosso, né? Isso, mais grosso, um líquido mais grosso, mais denso assim, sabe? Aí, só que se eu falasse isso pra ele ia falar que eu tava doida, que eu nunca ia perceber isso no xixi. Aí eu peguei e falei pra ele, falei assim, eu notei sim que escorreu um líquido na minha perna e tal. Ele falou assim, então mãe, é porque você tá com um rompimento na bolsa lá em cima, assim, você rompeu e você tá perdendo líquido. Então o que eu te aconselho? Você vai sair daqui agora, vai pro hospital que você tem passado, feito seu pré-natal, vai lá e mostra esse ultrassom pra eles.
Quase olhei, liguei pra todo mundo e falei, tô falando, porque eu era louca, eu era doidona, era coisa da minha cabeça. E não era. Ele falou que era pra eu sair de lá e ir direto pro hospital, que eu fazia o pré-natal e nisso eu fui. Pré-natal? Não é pré-natal? Não é pré? Pré-natal? É pré-natal ou pré-natal? Pré-natal, não sei. Alguma coisa do tipo, entendeu, gente? Então, que eu fiz o... Pré-natal? Para! Que eu fiz o... Pré-natal. Para, né? Que eu fiz né? Eu fiz o mês todo lá. Os meses todos. Aí, cheguei em casa, já arrumei a bolsa, já tava arrumada a bolsa do bebê, arrumei a minha. Aí eu peguei e falei assim, não, vamos lá, vamos ver se o que tá acontecendo. Enfim, chegamos lá, ela me examinou, eu olhei pra ela e falei assim, doutora, a senhora, eu falei do tamanho da minha barriga, a senhora falou que era normal, que era impressão minha, e eu sabia que eu tava perdendo medidas, e a senhora falou que era impressão minha. E não era, pelo que a senhora tá vendo aí, a senhora tá vendo que tá com rompimento. Aí ela foi, me examinou, ela realmente viu que eu estava com rompimento bem em cima, assim, que estava vazando, e decidiu me internar para fazer como que fala? A indução do parto, para induzir o parto. Para as mamães de plantão aí, para você que não é mãe, elas começaram a me dar um comprimido, assim, colocar um comprimido para ver dilatação, pra gente acelerar o processo do parto. Passou-se um dia, né, nego? Fale. Passou-se um dia, passou o segundo dia e eles só viam de 6 em 6 horas, né? De 8 em 8? 6 em 6 horas com aquele comprimido e fazendo o exame de toque. Toda hora. Toda hora. Uns negocinhos chatos, né, gente? Isaac lá do lado, tentando manter toda a calma do mundo, toda, né, aquela paciência e tal. E quem me conhece sabe que eu sou mais paciente que ele. E eu comecei a ficar inquieta, gente, porque eu não gosto de ficar num lugar parado sem fazer nada. Eu comecei a ficar inquieta, e na noite que a gente chegou no hospital, a gente ficou muito perto da sala de pré-parto, né? Na sala de pré-parto, a gente ficou muito perto. E tinha uma abençoada que tá lá, ai Deus, me perdoa, mas, gente, ela gritava tanto, não vou falar mal, gente, pelo amor de Deus, que a gente sabe que a dor é insuportável. Mas ela gritava tanto, e ela gritava que ela ia morrer, que eu já tava infartando na sala sem ter a dor do parto. E eu comecei a sentir aquela dor por ela. E o Isaac do meu lado, e eu apertava a mão do Isaac, eu falava, ai, nego do céu, eu não vou aguentar, eu tô com medo e tal. Você tá tendo outro... eu tô lembrando. E eu comecei a ficar nervosa, Aí ela gritando, e foi a noite toda ela gritando, gente, né, nego? Foi a noite toda. Aquela mulher sofreu. Ela sofreu muito. E ela gritava, e ela falava que ia morrer, e era pausa de 3 minutos, acho que ela tinha e tal. Eu sei que assim que ela tava gritando, que a enfermeira entrou dentro da sala pra me dar o medicamento pra pressão e pra fazer o exame cardíaco do neném e tudo, a minha perna, gente do céu, falo, né? A minha perna mexia tanto, a minha perna ela tremia tanto, que eu achei que era eu que ia dar a luz naquele momento. Minha perna tremia, e fiquei nervosa. Aí, esses 2 dias, esse segundo dia veio, aí aquele nervosismo e tal, a gente acabou chamando o doutor, porque não tava dilatando, não tava vendo contrações, não tava tendo... Nesses 2 dias tomando comprimido, só dilatou um dedo, eu acho. Tava com 3 dedos, eu acho. 3 ou 2 dedos, né? 2 dedos e meio, 3 dedos de dilatação. Chegou até 3 dedos de dilatação nesses 2 dias, mas não tinha dor, não tinha nada. Aí foi quando aquilo começou, né, de ficar desesperador, e eu chamei o Isaac e falei... A minha sogra fez barraco. Minha mãe fez um barraquinho. Quem conhece minha mãe sabe que ela é meio estressada, mas é normal, de preocupação de mãe. Aí ela foi
brigou com o médico, com a médica. Aí eu acabei perdendo um pouco de paciência também. Eu falei pro médico que eu ia embora, que eu não queria mais ficar ali, que eu já tava nervosa. O médico falou assim: você pode levantar daí, mãe, pode ir pra casa, mas a gente vai auxiliar. Auxiliar? Que fala? Acionar. Isso. Meu Deus, hoje tá difícil. A gente vai acionar o conselho tutelar e você vai ficar responsável pela vida do seu filho. Aí eu respirei, né, porque ele tava certo, ele não estava errado, eu respirei e falei, ai Deus, me ajuda a me acalmar, porque gente, você imagina, mãe entrando, mãe saindo com o bebê, mãe entrando, mãe saindo com o bebê, você escuta trocentas pessoas gritando de dor, você só fica mais ansiosa e mais nervosa, era isso que acontecia. O Isaac não dormia, eu não dormia, porque o Isaac ficou comigo o tempo todo, ele não deixava ninguém subir lá com medo de não assistir o parto. Ele ficava comigo o tempo todo, e aquela preocupação, aquele medo. Aí, o que aconteceu? Chegou uma abençoada nesse dia que a gente brigou com o médico, que eu briguei, né, porque o Isaac manteve a calma. Chegou uma abençoada de uma médica que eu nunca tinha visto na vida ali naquele momento. Oi mãe, tudo bem? Eu falei, tudo bem e tal. Eu posso te examinar? Eu falei, pode. E lá foi ela fazer o exame de toque. De repente ela pegou e falou assim, mãe, eu vou terminar de romper a sua bolsa, porque ainda ela tem água, tem um pouco de líquido aqui ainda, então a gente vai terminar de romper pra ver se acelera o processo, tá? Falei, não, tudo bem, bem tranquila e plena, né, nego? Toda maquiada, né, Isaac? Toda maquiada, com o cabelo arrumado, toda, né, maravilhosa. Aí eu falei, tudo bem. Aí ela foi e com o aparelhinho terminou de romper a bolsa. No que ela fez aquele barulho de quando a bolsa estoura, termina de romper, e desceu o restante do líquido, que ainda tinha líquido bastante, né, Isso, já tava sujo. Já. Tinha muito líquido já, ainda. Eu achei que, tipo, pelo processo que já tava perdendo, eu comecei a tomar antibiótico lá mesmo no hospital na veia, já pra não ter infecção e tal. E tinha muito líquido ainda. Daí foi quando ela terminou de romper. Gente, foi coisa de 2 minutos que ela rompeu, né, nego? Foi, ela rompeu, saiu do quarto. Foi coisa de 2 minutos que ela rompeu. Que ela falou assim, ó mãe, agora se prepare, vai debaixo do chuveiro, porque agora vai. Eu, não, vai nada, né? Porque, 2 dias, né, nego, que a gente tá aqui, não rompeu nada. Misericórdia de Deus, gente. De repente, debaixo do chuveiro, começa essa bendita contração. Não consigo explicar que dor que é essa. Eu não vou falar pra vocês que é comparado a isso, aquilo, porque não existe comparação. Começou. Aí eu olhei pro Isaac e falei, ai, nego, ai, meu Deus. Ai, nego, e eu abaixei, né, nego? Teve uma hora que eu abaixei lá. Aí eu comecei a sentir, daí a médica falou, ó, faz a conta de quanto tempo tá vindo a contração. Gente, era uma atrás da outra. Em questão, acho que de 1 hora subiu de 2, né? De 2,5 a 3, foi pra 7, 8 mais ou menos. 7, 8 dedos em questão de 1 hora. Foi muito, depois que tipo assim, ó. Foi, o parto mesmo foi 4 horas, né, nego? Foi tipo assim, a dor, as contrações foi coisa de 4 horas. A gente começou umas 4 horas da tarde, foi 4 horas que vem a contração e eu tive o Caio 8, né? 8 e 2. 8 e 1, exatamente. 8 e 1. Na virada. Isso. E tipo assim, começou, e eu falei, nego, aí ele começou a contar, as contrações não tinha pausa, né, nego? Não tinha. Era coisa de tipo assim, não tava, sabe aquela. Respirava e já vinha uma atrás da outra, e eles me levaram, tiraram debaixo do chuveiro, me levaram pra sala de pré-parto. E falei, agora vai, né? Aí falou o quê, nego? Faz força. Fala, nego. Faz força. Fala um pouco. Aí ele falou assim, faz força, a doutora que tava lá. Gente, quem tava comigo no parto? A doutora que eu tinha brigado com ela, porque eu queria que fizesse logo uma cesárea, alguma coisa, porque eu já tava ficando desesperada, e ela foi lá me ajudar com toda a paciência, com toda a calma do mundo. Acho que é já acostumada com isso. A gente começou a ficar preocupado, né? Já fazia 2 dias e meio que tava lá. 2 dias com vazamento, né, na bolsa. De parto e nada, e a gente começou a ficar... Até porque quando saiu o líquido, a médica falou que tava um pouquinho sujo. Sim. Né? Ou seja, já tinha começado a... Sim, o neném já tinha feito cocô, já tava com sujeirinha.
E o que mais me preocupava é o quê? Conforme você rompe a sua bolsa e o bebê tem contato, não tem mais aquele contato com aquela água, ele tem contato com tudo que tá em você. Então, dá infecção generalizada, dá aquele negócio todo, e eu fiquei com muito medo, muito preocupada. Aí foi quando elas me levaram pra sala de pré-parto, mandaram eu fazer força. Chegou uma médica com amor, né, nego? Do meu lado, aí assim. chegou os 9 dedos de dilatação, né? Que você foi pro chuveiro. Isso, com 9 dedos. Aí ficou 9 dedos de dilatação. Aí ela pegou na minha mãe. Ela pegou na minha mão e falou assim: faz força. E o Isaac do meu lado. Eu falava assim: ai, nego, me ajuda. E eu ficava com medo. E eu pegava na mão, eu apertava a mão dele. Eu falava: nego, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Ele: oxe, o que você não vai conseguir? Vai conseguir sim, você já conseguiu até agora e tal. Você é forte, dando todo aquele apoio. Geralmente existem mulheres que querem matar o esposo. Na hora eu não queria não, gente. De verdade, eu achei até que eu ia brigar com ele, mas na hora ele tipo, me passou muita calmaria. Mais ou menos, porque aquela dor não tem ninguém que deixa calma. Aí foi quando eu comecei a fazer força. E conforme eu fazia força, você que já teve parto normal sabe disso, que quando você faz a força de parto, a dor ela ameniza. Só que quando você faz a força e o neném ele sobe de novo, a dor parece que ela triplica 2 vezes mais. E eu fazia a força e ele descia e subia, né, nego? Sim. Ele coroava um pouquinho, né? Você que tava vendo? Não, eu vi só depois. Ele coroava um pouquinho e voltava de novo. Aí até que ela viu que tinha um anelzinho, né, que ainda tava tipo da bolsa lá, alguma coisa assim, não sei. Eu que sei. Ela teve que puxar e tirar. Isso. Aí eu sei que ela... Gente, a mulher sofre, viu? Mulher e o homem que tava assistindo, porque o Isaac... Nossa, eu acho que nunca tinha visto uma dor pior que aquela. Ele assistiu tudo. Aí foi na hora que ela falou assim, olha, desce, vai no chuveiro de novo. E já veio a preocupação porque a pressão já tava subindo. A pressão porque a gente já fica nervosa, fica fazendo força, então a pressão, né, vai daquele jeito. Aí foi na hora que eu comecei a ficar debaixo do chuveiro, a água caindo, né, nego? Eu desfaleci, gente, né, nego? Uhum. Então fala pra eles, nego. Nossa, tá muito quieto, conta a sua experiência. A parte da bola foi engraçada, né? Ela tava lá assim, lá no chuveiro, lá assim, sentada. Aí daqui a pouco só veio e saiu assim. Eu, ô! Gente, eu não tinha força, sabe? Que quando eu amenizava a contração, que você tava debaixo do chuveiro, eu caía, sabe? Quando você... E ele me segurava, amor, acorda, amor, o que tá acontecendo? Você tá bem? Tal. E eu ficava com aquele medo e tal, mas quando eu amenizava... Aí a gente achava que até que ia ter na sala de pré-parto, né? Porque toda hora ele descia e subia. Ele descia e subia e nada. Gente, de repente, entra quem na sala? Não, antes disso, tinha uma doutora que tava do meu lado, que chegou lá, que ela falou assim, pegou na minha mão e falou assim, mãe, uma senhora, ela falou assim, mãe, eu vou ali ajudar a outra mãe, eu já volto ver como você tá bom? Eu, não, pelo amor de Deus, não! Eu, fica aqui comigo, por favor, não me deixa aqui! Aí ela olhou pra minha cara, você não quer que eu saia? Eu falei, não, fica comigo! Gente, sabe aquela pessoa que te transmite uma paz, aquela pessoa que te transmite, sabe, um amor? Foi ela que me transmitiu. Eu não queria que ela saísse do meu lado, eu queria que ela estivesse ali. E dito e feito, né, Nego? Ela não saiu. Ela não saiu, ela Tanto é que ela tinha que ir embora, ela tinha trocado o plantão já, ela tinha que ir embora, mas mesmo assim ela continuou lá. Ela ficou, eu só não vou falar o nome dela aqui, porque na hora eu não lembrava o nome de ninguém, gente. Tão nervosa e dor que eu sentia, mas um amor, se você estiver me assistindo, você vai lembrar. Um amor de pessoa. E me ajudou muito. Aí apareceu o doutor que eu briguei, que minha mãe brigou, que minha sogra tinha ficado nervosa, a nossa tia Zefa também. E porque elas foram nos visitar, elas conversaram lá na frente, então imagina a família, né? Aí chegou o doutor que nunca tinha me visto, que eu tinha brigado. Ele era o diretor, né? Ele era o diretor do hospital, né? Não vou citar o nome do hospital aqui, mas ele era o diretor do hospital. E ele chegou, ele olhou pra mim e falou, tá tudo bem? Eu falei, não, doutor, tá doendo muito. E as enfermeiras já passou que a pressão já tinha subido e tal, que já tinha ficado meio preocupado. Aí eu falei, doutor, por favor, me dá anestesia, senão eu não vou conseguir ter ele. Gente, eu não tinha mais força pra ter ele. Eu não tinha mais. O doutor simplesmente olhou pra minha cara e falou assim, você quer anestesia, mãe? Eu falei, eu quero. Ela, então tá bom, vamos pra anestesia. Nossa, a hora que ele falou, gente do céu.
A hora que ele falou isso, eu vi Jesus na minha frente, tipo assim, filha, eu tô com você. Aí a gente foi pra uma outra sala, né, nego? Essa é uma sala do parto agora, né? Tá uma sala de pré-parto, uma sala do parto. Daí a gente foi pra uma sala onde só tinha gente. Aí o anestesista tava vindo e eu falei, cadê ele, doutor? Doutor, cadê ele? Calma, mãe, calma, que ele já tá vindo. E aquelas contrações, uma em cima da outra, elas não paravam, gente. Aí chegou, eles me deram, é como se fosse uma ráquia. Ai, esqueci o nome da anestesia, gente. Não lembro também, não. Pendural, eu não lembro. Se você lembra, coloca aí embaixo. E me deu, ela é como se fosse uma hack, né? Ela é bem na espinha. Aí me deram a hack. Gente, eu não senti, não é a hack em si, né? Mas eu não senti nada nessa anestesia. A hora que ele me deu assim, aí na hora, até fazer o efeito, eu falei pro doutor assim, doutor, eu não tô sentindo, tá doendo ainda, tá doendo e tal. Aí o doutor falou assim, calma mãe, calma que já vai passar. Aí foi quando começou a formigar tudo a perna e eu não senti mais nada. Aí foi na hora da cintura pra baixo, eu não tava sentindo mais nada. Que começou outra luta também, né, Nico? Aí foi um pouquinho mais difícil. Tenso. Aí perdeu a graça, né, Nico? Aí começou um pouquinho mais tenso, por quê? Porque quando eu fazia força, eu não sentia. Como eu não tava sentindo, fazia a forma errada. Eu fazia a força errada. Eu fazia na cabeça, né, nego? Tanto é que a minha boca, assim, ó, ficou tudo machucada, né, nego? Com umas feridas, assim, na minha boca, porque eu fazia a força errada. Eu fazia a força na cabeça. Aí o doutor, com aquela paciência do mundo, começou a apertar assim, ó. Ele falou assim, ó. Ele subiu Ele pegava na minha barriga e falava assim, ó, mãe, agora, é agora, é agora. Eu não sei como ele sabia que eu tava tendo contração, mas ele falava, é agora, é agora, é agora. Aí ele pegava, ele segurava, né, nego? Ele subiu praticamente em cima dela, assim, forçando com... Se não fosse ele me ajudar, eu ajuda na força não ia conseguir, né, nego? Porque eu não sabia fazer a força. Aí ele me ajudava, Isaac, vai amor, tá conseguindo, Isaac apoiando o tempo todo. Ele tá vindo, amor, e tal. Aí o doutor empurrando, daí foi quando a doutora olhou, tipo assim, porque já tava passando da hora, né, nego? Já tinha passado da hora. A doutora foi e olhou pra cara dele, pediu pra fazer o corte por baixo, né? Olhou pra ele deu o sinal que podia fazer o corte. E foi feito o corte e ele falou assim... Ah, mas antes do corte apareceu a cabecinha, né? O cabelinho liso. Liso. Aí ficou assim. Aí o Isaac olhou, Aí apareceu o cabelinho e ela falou assim, ó mãe, já apareceu o cabelinho já, né? Aí eu todo curioso, tava aqui em cima, né? O que eu vou fazer lá embaixo? Fui olhar o cabelo liso. Ponto. Aí eu olhei assim e falei, oxe, que é esse cabelo, não é meu não. Aí foi na hora que o Isaac viu o David. Gente, imagina, eu não tava mais sentindo dor, mas eu estava preocupado com o neném. Mas o Isaac fazendo palhaçada o tempo todo na sala de parto, até a médica e o doutor riu, né, amigo? Ele fazendo palhaçada o tempo todo, daí você fica como, né? Eu ria junto, que agora eu já tava de boa, né, nego? Não tava sentindo dor nenhuma. Enfim, depois que ela fez o corte por baixo, ele saiu todo sujo, gente. Todo sujo da cabeça aos pés. Ele já tinha engolido sujeira, né, nego? Isso, e insuficiência respiratória. Ele nasceu, tipo, já faltando um arzinho já. Ele teve insuficiência respiratória. Ele foi direto pra incubadora, né, nego? Ele foi direto pra incubadora, tiraram a sujeirinha. Ele veio, foi coisa tipo assim, eles tiraram de mim, colocou assim, me sujou inteirinha. Ele tava todo sujo, ele nem chorou, né, nego? Não, Ele só não foi chorar na incubadora. Ele não chorou. Aí tirou ele de mim, foi rapidinho, colocaram ele na incubadora, tiraram tudinho. Acho que ele ficou cerca de 1 hora, né, nego? 1 hora e pouquinho, foi mais, né? Ele ficou um bom tempo, assim, 1 hora, coisa de 2 horas longe de mim. Ficou na incubadora e eu fiquei lá numa sala sozinha, porque daí o Isaac ficou com ele. Eu falei, nego, não sai de perto dele, fica com ele o tempo todo. Aquele medo, né, de mãe. A médica falou que ele nasceu com o pulmãozinho cansado, né? Com muita força e muito tempo que ele ficou lá também. Ele fazia a cabecinha dele nasceu mais oval também. Verdade, gente. A cabeça dele nasceu muito pontuda, né, nego? Por causa da força que ele fazia, ele subia. E voltava de novo. Aí acabou nascendo com tudo. A gente não conseguia tocar nele, né, nego? A cabecinha a gente tocava, ele chorava. Aí passou esses tempos na incubadora, eu lá sozinha, preocupada, mas sem força nenhuma, nem pra chamar alguém. E fiquei lá, né, no meu cantinho.
Isaac falou comigo, foi lá e falou, amor, ele tá bem, ele só nasceu com insuficiência respiratória, tá meio cansadinho, então eles vão ficar lá pra observar. Aí foi quando a doutora olhou pra ele e falou, ó, pai, a gente fez todo o processo, né, nego? Fala, como que ela falou pra você? Não, ela falou que fez todos os procedimentos, certo? Só que ele tava resmungando muito ainda, ele tava, tipo, chorandinho. Ele tava chorando demais ainda, muito. né, É, nego? não é um choro. Resmungando, Ele né? resmungando, ele tava dormindo. Como se tivesse com uma dorzinha, né? E ele tava sabe? resmungando muito. Ela Como que falou ele assim, tava, nego? não sei. Aí ela falou que ia levar ele pra mãe, que às vezes tava sentindo Falta da mãe. de mãe, alguma coisa assim. O que aconteceu, né, nego? Dito e feito, gente. Eles tiraram o Caio de lá, trouxeram pra mim, o Isaac colocou ele no meu peito, em cima do meu peito. Nossa, né, nego? Acabou, gente. Acabou aquela reclamação toda, acabou aquele chorinho todo. Ele se sentiu, Na hora. gente, é a melhor Incrível, sensação do incrível. mundo. É incrível. Eu achava que as pessoas falavam antes, eu achava que isso, ai, nada a ver, é coisa de só falam e tal. E não é, gente, é algo incrível. Incrível. Colocou ele no meu peito, ele parou de chorar. O Isaac tentou pegar ele um pouquinho, né, nego? Isaac pegou ele, tentou pegar ele um pouquinho, ele já chorou. O Isaac colocou ele no meu peito de novo e ele se acalmou. Gente, resumindo tudo, foi perfeito, foi uma experiência maravilhosa. Doeu, porque não é fácil. Desculpa as mamães que estão aí grávidas, que nunca tiveram seu bebê ainda. Desculpa se eu tô te assustando, mas a sua experiência pode ser totalmente diferente da minha. A minha foi essa. Tem muitas coisas ainda pra gente falar, mas a gente correu porque o vídeo já está muito longo. Mas eu espero que vocês tenham gostado. É a melhor experiência do mundo. Você que ainda não é mãe, que tem vontade, Deus vai te preparar, vai dar tudo certo. E você que vamos arrumar outra aí, gente. É muito bom. Se dependesse de mim, mesmo sentindo toda aquela dor que sai. A gente acha que não esquece a dor, mas a gente esquece um pouquinho sim. Mas se dependesse de mim, eu já tinha arrumado outra. Mas vamos acalmar um pouquinho, esperar um pouquinho, né, nego? Esperar tudo. Espera com paciência no Senhor. Esperar tudo isso que tá acontecendo no mundo se acalmar. E se Deus quiser, a gente tenta uma menininha agora, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa experiência. Foi assustadora, mas foi muito boa, tá bom? E não se esqueça de deixar o seu like, de ativar o sininho, de se inscrever no canal e compartilhar. Me perdoa pelo tempo que foi o vídeo, mas eu espero que todos vocês assistam até o final, que vocês gostem, tá bom? Beijo, dá beijo, Tchau, nego. tchau. Fiquem com Deus e até a próxima, gente.